Você é feliz? Se você consegue responder essa questão, muito provavelmente você já tem um conceito de felicidade. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar o conceito de felicidade no filósofo Epicuro. Olá, meu nome é Feline, sou professora de filosofia e esse é o canal Felinista. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve. Se já é inscrito, já deixa o seu likezinho, porque você já sabe, né, o que vem por aí. Então vamos lá. Simbora que hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Epicuro, continuando um pouco, né, dando sequência aos nossos estudos sobre as filosofias helenísticas. Na semana passada, a gente comentou aqui um pouquinho sobre o estoicismo, nesse videozinho que tá aqui em cima. Mas assiste no final, que eu vou colocar, né, naquelas sugestões de videozinhos ali no final, se você ainda não assistiu, tá bem? Mas vamos dar sequência e conhecer um pouquinho sobre a filosofia epicurista, principalmente sobre a obra de Epicuro, Carta a Meneceu, sobre a felicidade. Bom, para começar, vamos caracterizar quem é Meneceu. Meneceu, né, para quem Epicuro se dirige, é um de seus discípulos. Epicuro é o fundador da corrente filosófica epicurismo e os epicuristas são conhecidos como filósofos do jardim, né? Aquela vibe assim, né? Meio novos baianos da filosofia, aquela coisa de não tem paredes, né, que nos aprisionam. E que vão romper, né, o fluxo do nosso pensamento. Os epicuristas são muito conhecidos também por associar a felicidade ao prazer, algo que as pessoas comumente fazem, inclusive, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão definir o que é felicidade, falam: felicidade é fazer aquilo que se gosta, aquilo que, né, faz lhe sentir bem. Então, muitas vezes, as pessoas já têm essa visão um pouco epicurista com relação à felicidade. Mas vamos, né, problematizar um pouquinho mais essa questão. A Carta a Meneceu começa com uma citação que eu vou ler aqui, porque é muito interessante, que diz o seguinte: mesmo que jovens, não devemos hesitar em filosofar, e nem sequer na velhice devemos cansar no exercício filosófico. Pois para ninguém é demasiado cedo nem demasiado tarde para a purificação da alma. Aquele que diz que a hora de filosofar não chegou ou já passou, assemelha-se ao que afirma que a hora não chegou ou já passou para a felicidade. São por isso chamados para filosofar o jovem e o velho. Bom, nesse trecho, o Epicuro traz a noção de que a felicidade ela está relacionada ao exercício filosófico. E o exercício filosófico ele não é nem um pouco excludente. Ele está, então, dirigido a todos, né? Ao jovem, à pessoa mais velha, né? Então, assim, todo mundo é convidado a filosofar aqui juntamente com o Epicuro. Então, para os epicuristas, a felicidade é nosso grande objetivo. Afinal de contas, com a felicidade a gente tem tudo. Sem ela, a gente faz de tudo para obter. E aí Epicuro vai demonstrar algumas situações que podem nos deixar perturbados, enfim, né, infelizes. Uma delas é a grande preocupação que as pessoas podem ter com relação ao julgamento dos deuses. Se porventura os deuses podem vir a lhe castigar ou algo do tipo. Mas Epicuro já nos tranquiliza porque, na verdade, né, o epicurismo é uma corrente semi-ateísta que acredita nos deuses, mas acham que os deuses têm mais o que fazer do que cuidar do governo do mundo, né? Estão lá no Monte Olímpico comendo ambrosia. Então não tem por que se preocupar com nenhum tipo de castigo vindo dos deuses, nem nada disso. Então não é motivo para, enfim, criar, né, nenhum tipo de pânico. Outro motivo de preocupação que as pessoas têm é com relação ao medo da morte. Afinal de contas, a gente saber que a vida é finita nos perturba, principalmente ficar imaginando o que pode acontecer depois, né? Será que tem outra vida? Não tem? O que será que acontece? Será que a gente sofre? Será que não? Só que lembrando que a filosofia dos epicuristas, ela prega a ideia de que a felicidade é associada ao prazer e a infelicidade à dor. Na morte, para os epicuristas, a gente não tem sensação, nem prazer e nem dor. Então não tem por que sofrer com algo que não tem sensação. Algo que não tem sensação não é nada para nós, né? O corpo e a alma são dissolvidos de maneira em que não tem nenhum tipo de preocupação com relação às sensações que pode ter na morte. E como também é algo que a gente não tem como fugir, que de fato é a vida infinita, para que viver a vida sofrendo com algo que não tem como mudar? Então, nas palavras de Epicuro,
Quando somos, a morte não é. E quando a morte é, somos nós que já não existimos. Então não tem para que se preocupar com a morte, se ela é um fato e que ao mesmo tempo é um fato que não tem sensação alguma. Então é algo que não precisa se preocupar agora, entendeu? Não precisa sofrer com isso antecipadamente. O que vai fazer de fato uma vida bem-aventurada é a saúde do corpo e a serenidade da alma. E é claro que por mais que Epicuro associe a felicidade ao prazer e a infelicidade à dor, nós precisamos averiguar bem os prazeres que a gente vai escolher, porque tem muitos prazeres que podem ser mais geradores de dano do que propriamente de prazer. Então, um dos critérios de escolha dos prazeres é se eles vão trazer consequências ruins. Por exemplo, eu posso amar chocolate, mas se eu me empanturrar de chocolate, muito provavelmente eu vou sentir uma grande dor de barriga. Ou, se eu sou intolerante à lactose e amo queijo, eu vou olhar para o queijo e pensar, será que vale a pena o sofrimento que eu vou ter depois, né, de comer esse queijo delicioso? E, enfim, eu tenho que avaliar, porque de repente depois eu vou ficar chorando, triste aí, enfim, né, desesperada por uma coisa que de repente eu poderia ter evitado, né? Então a gente sempre tem que avaliar se vai valer o sofrimento, né, a pena ali, enfim, de consequência ou não. Por isso que nem todos os prazeres, assim, são escolhidos à torta e direito, né? Outra questão é que muitos sofrimentos ou sacrifícios são feitos para se atingir um prazer maior. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes abrem mão de estarem, né, em algum momento de diversão para estarem se dedicando aí ao estudo para passar no vestibular, e aí fica aquela sensação assim, nossa, será que eu não estou aproveitando a minha juventude, a minha tenridade, ou coisa do tipo? Só que elas estão focadas num prazer muito maior, que é ver o seu nome na lista de aprovados, por exemplo, né? Então, existem alguns sacrifícios que são feitos que é em nome de um prazer muito maior que pode ser gerado. Então, nem toda dor, digamos assim, ela vai ser completamente, né, vai gerar mais dano, porque às vezes pode gerar mais prazer, e nem todo prazer é sempre prazeroso, pode também gerar dano e ser assim, então, não preferível, digamos assim. É claro que, né, para Epicuro, o prazer e a dor, eles servem, né, como um termômetro, né, digamos assim, moral, onde todo prazer é um bem e toda dor é um mal, né? E a gente deve evitar, né, ao máximo possível o sofrimento e buscar sempre, né, o prazer, é claro, se ele não gerar muito mais dano. Outra questão super importante, né, sobre o Epicuro é que ele vai falar pra gente que é importante que a gente não se acostume com uma vida muito luxuosa, muito opulenta, com muitos confortos, porque na instabilidade do mundo a gente pode, porventura, perder as coisas que a gente tem, perder os confortos que a gente tem e a gente sofrer muito. É como quanto mais alto você tá, né, e aí você perde as coisas ali, o tombo é muito maior. Então, ele vai pregar, né, pra gente uma ideia, uma vida, né, de uma maior simplicidade, sem tantos requintes, sem tantos refinamentos, porque assim é uma garantia de que essa felicidade ela vai se manter, não vai correr nenhum tipo de risco, nenhum tipo de abalo, de sofrimento posterior. E o prazer só realmente nos traz felicidade se for acompanhado da prudência. A prudência é da onde provém todas as virtudes, de maneira em que as virtudes elas só têm um valor se elas vierem acompanhadas do prazer, e o prazer só realmente é valoroso também se for acompanhado das virtudes. E a prudência é essencial para que a gente julgue bem, de maneira que, por mais que a gente tenha sorte, na visão do Epicuro, se a gente faz más escolhas, não adianta de nada. A gente pode ser uma pessoa mais desafortunada, digamos assim, e fazer boas escolhas que a gente será muito mais feliz. E para finalizar, o maior prazer que a gente pode ter na vida, segundo Epicuro, vem das amizades desinteressadas, aquele prazer de estar com os nossos. E aí, concorda com a visão de felicidade de Epicuro? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua concepção de felicidade, se você já parou para pensar sobre isso. E é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e compartilhe com os amigos pra gente chegar cada vez mais longe. Um super beijo e até uma próxima!